Vamos lá, meus irmãos? Vamos lá, minhas irmãs, começando nossa terceira aula de introdução ao Antigo Testamento 2. Já oramos como é o nosso costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Hoje, querendo Deus, concluiremos os livros poéticos e sapienciais, os livros de sabedoria. E assim nós estaremos logo depois indo os livros chamados proféticos. Eu acredito que os irmãos já pegaram aí o fio da meada. Nós já estamos inseridos a mais de um módulo, né? Esse é o nosso segundo módulo, segundo bimestre. Então, eu espero que hoje a aula também seja muito proveitosa e muito abençoada para cada um de nós, tá bom? Estão gostando do assunto? Sim. Eu acredito que o mais significativo de tudo são os textos bíblicos, né? São o contato que cada irmão e irmã vai tendo com as escrituras. Claro, todas as demais informações enriquecem a aula, mas o ponto alto dessa matéria, eu diria, é o conhecimento que a gente vai tendo das escrituras. Então, assim, realmente é muito bom. Tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam reutilizar depois esse material. Gravamos também para os alunos em EAD. Quem desejar fazer esse curso conosco, os nossos e-mails estão nas descrições aqui dos vídeos e de áudios. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, siga-nos. Fica aqui o meu pedido, inclusive, para o meu canal do YouTube, tá bom? E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas, tá bom? Onde quer que essas aulas cheguem. Acreditamos muito no poder da palavra do Senhor e que o Espírito Santo, ele trabalha por meio da palavra. Ele escolheu assim. Deus escolheu assim. Podem ver que a Bíblia é um livro escrito pelo Espírito Santo de Deus, usando homens abençoados, homens consagrados, homens santos. E se queremos que o Espírito Santo trabalhe, basta a gente ensinar a Bíblia. Ensinando a Bíblia, o Espírito Santo trabalha. Quando a gente ensina as nossas coisas, não necessariamente ele trabalha. E se nós ensinarmos coisas da vida e do homem, ou quem sabe da sabedoria do homem, muito dificilmente ele trabalhará. Por quê? Porque o caminho de Deus é diferente do nosso. Podem ver que a palavra de Deus ela é eterna. Sendo eterna, ela é atemporal. Ela está aqui entre nós e depois, na eternidade, continuará conosco. A Bíblia não é velha, não é antiquada, também não é nova. E também não é algo do futuro. Como eu gosto de parafrasear o Hernandes Dias Lopes. Ela é eterna, veio de Deus. Jesus, ele também se identifica com a palavra, com o Logos. Então, meus irmãos, quando a gente quer que o Espírito Santo trabalhe, basta a gente ir no livro de Deus. Nós nos esbarraremos com Jesus, conheceremos a vontade de Deus e aprenderemos o caminho de Deus, sabendo que o caminho de Deus é perfeito, tá bom? Então, que Deus nos ajude hoje a nos tornarmos mais apaixonados por esse livro santo, tá bom? Como é costume, meus irmãos, vamos ler também um texto bíblico. Texto aqui de Salmo 51. Hoje quero ler com vocês Salmo 51, porque concluiremos aqui o livro sapienciais e os poéticos. Então, como nós paramos nos Salmos, quero abrir a aula de hoje com Salmos. Um salmo muito conhecido por todos nós, creio que todos vocês conhecem. Então, o irmão ou a irmã que desejar pode ler para nós, pode ler esse texto tão abençoado. E eu não tenho dúvida que esse texto aqui você conhece e mais uma vez vai ser ministrado por ele. Então, Salmo 51 está aqui na nossa tela, mas os irmãos que desejarem também pode ler na sua versão. Tá bom? Salmo 51. A partir do 1? A partir do 1. Vou ler aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão.
Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão nos que dizes. E é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste agora. Permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura a mim a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios do contrário. Eu os oferecia. Também não queres o holocausto. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião. Ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Amém. Esse salmo, meus irmãos, ele tem que característica? Ele é um salmo imprecatório, que decreta juízo sobre os inimigos, ou ele é um outro tipo de salmo? O que vocês acham? É um salmo de arrependimento, né? De humildade. Exato. Bom, foi quase uma pergunta de retórica, né, Beatriz? É um salmo de contrição, de quebrantamento, daquilo que a gente precisa fazer sempre quando erramos diante do Senhor, indiferente do tamanho do pecado. Se é um pecado, como chamamos, pecadinho ou pecadão, né? Qualquer tipo de pecado e de falha. E esse salmo foi escrito logo depois daquele episódio em que Davi comete um grande delito com Betseba, né? A mãe de Salomão. Hoje a gente vai estar falando aqui de Salomão, e não tem como. E na NVI está escrito assim, o cabeçalho, para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Ou Betseba, como diz algumas versões. Lembrando, na última aula eu falei sobre os títulos, né? Os cabeçalhos que estão nos pergaminhos originais. Percebe, irmãos? Esse salmo já é lindo por si, a maneira em que o salmista escreve. Quanto mais sabendo que ele é fruto de um profundo arrependimento. Não é verdade? Ou seja, o rei Davi poderia ter agido como Herodes, mandando matar Natã, como Herodes fez com João Batista, mas ele teve outra atitude. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não significa que não pecamos. Significa que quando pecamos, nos arrependemos. E diante dos nossos dons, fazemos com o dom que Deus nos deu uma poesia, né? Seja escrita como a de Davi, ou uma obra, porque de repente o seu dom é um dom mais, como foi, por exemplo, o dom dos artífices, ou seja, é um dom que você precisa colocar as mãos em algum objeto para construir algo. Ou quem sabe o seu dom seja simplesmente de ensinar,
de evangelizar, não importa. O dom que Deus te deu, de um dom de compaixão, de misericórdia, de socorro, de generosidade, ou mesmo num dom de profetismo, de profeta, de fé, dos dons mais variados, a gente vai frutificar quando a gente vai arrependido. Amém? Fica aqui essa breve leitura. E a professora Márcia Zollner, na sua aula sobre Salmos, ela escreve algo muito curioso, que é assim, diz ela, abre aspas, nos Salmos encontramos respostas a quase todos os nossos sentimentos. Na verdade, o livro dos Salmos tem essa variedade. A gente vai ter respostas de todos os gêneros, sejam quando estamos chorosos, tristes, ou revoltados, ou angustiados, ou com medo, ou quebrantados, como é o caso aqui de Davi. Por isso que o livro de Salmos, como disse a irmã Miriam na aula passada, salvo engano, ela disse que o Salmos é maravilhoso, é bom, é gostoso de ler. É por isso que a gente se identifica, mesmo não sendo um poeta. Não é verdade? Tá bom? Então, vamos trabalhar aqui, meus irmãos. Hoje nós vamos falar, vamos concluir o livro de Salmos, vamos depois falar de Provérbios, depois Eclesiastes e Cantares. E hoje fechamos. Então, hoje a gente vai dar uma corrida. Lembrando que os slides que eu irei compartilhar com vocês está aqui, nesse material do Hélice, tá bom? Lembrando que esse material aqui estamos utilizando também. E é óbvio que temos utilizado também o Hill e o Walton, né? E é um outro livro muito bom, e o nosso livro-texto, podem ver que é Walker Jr. Bom, só um detalhe aqui também. Nas últimas aulas, nós fechamos assim, o entendimento de que os livros sapienciais e os livros poéticos, eles estão inseridos num contexto. Por exemplo, falamos de Jó, e já mencionei que Jó possivelmente ou é da era patriarcal ou é dos dias de Salomão. Pode ser de outro período, mas é muito difícil. Os livros de Salmos, já fizemos aquele compêndio mostrando desde quando começaram a ser escritos até por volta quem organizou, ou possivelmente foi Esdras. Então, um período aproximadamente de 1000 anos. Hoje falaremos, né, de Provérbios. Então, assim, as datas a gente está tocando aqui, de fato, né, sempre em cada livro. A autoria também. E a estrutura do livro, a gente está trabalhando mais aqui nos slides. Podem ver que eu não estou me perdendo, ou prendendo, ou melhor dizer, para definir para vocês uma estrutura do livro mais adequada. Eu poderia, em toda a aula, por exemplo, trazer aqui para vocês uma estrutura de cada livro. Mas deixa eu dar uma explicação aqui introdutória. Por que eu não estou me prendendo tanto à estrutura do livro? Porque todas as divisões, sejam o Hill Walton, ou o próprio Ellison, ou o próprio Archer Jr., que são essas 3 obras que estamos trabalhando em sintonia, cada um vai ter uma divisão. Então, eu não quero que vocês se prendam, por exemplo, sendo defensores apenas do Archer Jr. dizendo, não, esse é o nosso livro-texto, ele é o melhor. Não necessariamente. Ele pode ser melhor numa divisão, ou o Ellison, de repente, pode ser mais objetivo em outra. Tá bom? Quando você pega uma Bíblia de estudo, por exemplo, a Bíblia Shed, a Bíblia de Genebra, qualquer outra Bíblia, Almeida, essas Bíblias boas, né, Thompson, Bíblia Pentecostal, por exemplo, são estudos bons, divisões excelentes, e eu quero dizer para os irmãos assim, aprendam com todas elas, tá bom? Ou seja, cada autor, cada editora, cada escola vai ter uma visão. Eu quero até fazer aqui uma pergunta, né? Quais são as melhores divisões de cada livro bíblico? Uma pergunta. Mas aqui é uma pergunta de retórica, não precisa responder. Eu mesmo vou responder para vocês. Todos os ortodoxos, ou seja, toda a teologia ortodoxa,
ela se completa nessas divisões. Então, o melhor não são as divisões. O melhor é o texto sagrado, tá bom? Supondo que nós não tivéssemos nenhuma compreensão de nenhuma divisão, mas nós, como estudiosos, conhecêssemos ipsis literis o livro. Essa é a melhor compreensão, porque foi assim que o Espírito Santo deixou. Aliás, o Espírito Santo deixou sem capítulos e sem versículos. Estão entendendo? Ou seja, para nós, ortodoxo, escola ortodoxa, uma escola, eu diria, que preserva essa boa tradição, a melhor coisa é o texto sagrado, ali, puro e simples. Por outro lado, as divisões, então, pastor, o que elas são? Elas são boas. Por quê? Excelente é o texto sagrado. As divisões são boas e úteis. Para quê? Para um estudo, para o entendimento nosso, para uma compreensão melhor. Tudo bem? Entenderam? Ficou claro? Então, pastor, qual que é a melhor divisão? Não é. O melhor de todos são as Escrituras. E as divisões? Elas se completam, elas se ajudam. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então tá jóia. Então vamos lá, meus irmãos, vamos aqui para o slide. Vou compartilhar aqui com vocês o slide dos Salmos. Então ficou claro, meus irmãos, quais são as melhores divisões de cada livro? Não, o melhor não são as divisões. O melhor de todo é o texto. O texto nu e cru. Inclusive, deixa eu fazer mais um comentário aqui para vocês, que é muito legal. Eu estava conversando com a nossa querida irmã Cleusa, mãe do Tomé, e enquanto eu falava com ela está fazendo agora hebraico com o Ribeiro, né? E aí, conversando com ela, etc e tal, vocês sabem, ela é uma anciã, ela não tem a formação do colégio, né? Então, tanto é que aqui no nosso seminário ela é uma caloura, e lá também ela é uma caloura, mas ela é apaixonada pelas línguas originais, meus irmãos. Então, olha só que curioso. Ela está agora estudando o hebraico, e enquanto eu falava para ela, eu dizia assim, irmã, o melhor mundo para cada seminarista é o seminarista conhecer muito a Bíblia no português e depois ir para os originais. E depois? Aí depois iria aprendendo cada uma dessas matérias que a gente está aprendendo. Introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo, hermenêutica, homilética, geografia. Porque depois que você teve uma experiência com um texto no seu idioma e com um texto no original, você está aberto para qualquer outra empreitada. Entenderam? É o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que, na prática, são poucas as pessoas que têm a facilidade com línguas antigas, ainda mais línguas como o hebraico e o grego, chamado línguas mortas, porque são línguas que não se fala mais. Então, se uma pessoa já tem dificuldade com outro idioma, imagina, se nós dessemos aqui para vocês as línguas originais, muitos irmãos deixariam de fazer o seminário. Entendeu? Eles falarem, não, pastor, não quero mais, porque muitas vezes, sejamos honestos, irmãos, nós como brasileiros, a grande maioria dos brasileiros não tiveram uma formação básica boa nas línguas, na língua maternal. A gente já arranha, né? Poucos irmãos que têm facilidade. Então, por essa razão que nós dividimos a nossa grade dessa forma. Então, fica aqui, né, essa palavra, não valorizando mais quem sabe o original, mas ao mesmo tempo dizendo, vão sonhando um dia e aprender as línguas originais. Vão sonhando um dia, porque pode ver, ó, aqui, enquanto nós abrimos cada livro, nós trazemos o nome do livro como é lido entre os judeus. Pode ver que a gente usa um pouquinho do original. Nessa matéria, a gente arranha um pouco com os termos originais, né? Então, percebam que se agora já está sendo maravilhoso, imagina conhecer um pouco mais o texto sagrado. Como o Espírito Santo quis perpetuar a revelação eterna de Deus, tanto no hebraico quanto no grego. Tá bom?
Então fica aqui, né, essa palavra para vocês. E eu digo aqui também, viu, meus irmãos, não se sintam inferiores porque, de repente, vocês só façam um curso médio de 3 anos. Eu mesmo tenho muita dificuldade nas línguas originais. Eu passei de anos nessas matérias, mas sofri que nem um condenado. E só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, eu aprendi muito português estudando o original, hebraico e grego. Você acredita? Foi quando o meu português desencantou. Porque o amor que nós temos pela palavra. E então fez sentido para mim muita coisa do português depois de conhecer o hebraico e principalmente o grego. Olha só. Então eu, particularmente, um dia, se Deus permitir, eu quero poder voltar a estudar mais as línguas originais, porque é uma delícia, irmãos. É uma delícia. É difícil, mas é uma delícia. Estou falando do meu exemplo para mostrar para vocês que essa é a área que é o meu ponto fraco, tá bom? Fechado? Tá bom, meus irmãos? Agora, eu não posso ter desculpa com a Bíblia no português, né? Entenderam? Beleza? Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Indo aqui para o nosso material. Começamos semana passada falando aqui sobre a arquitetura do louvor. Trabalhamos já um pouco sobre isso. Falei aqui sobre as nomenclaturas e as legendas, né? Sefer Tehillim, que seria livro de louvores, e salmoi, que, né, no grego é canções de cordas, que seria saltério no português. Trabalhei sobre os títulos em hebraicos, algumas descrições que aparecem no cabeçalho de alguns salmos, né, com essas frequências, mostrando que aquele salmo era para ser cantado com cordas, em certo tom, era um salmo didático, um salmo de oração, um salmo de penitência, como acabamos de ver agora, por exemplo, o salmo de Davi, né? Que é um salmo de arrependimento, de meditação, tá? Continuando aqui, mostramos sobre essa divisão, lembram? A gente já trabalhou um pouco sobre isso. Primeiro salmo é o salmo de Moisés, depois temos muitos salmos de Davi, ou seja, salmos aqui por volta de 1430, por volta do ano 1000, é a maioria dos salmos, sendo de Davi, Asaf e Coré. Depois temos salmos dos dias de Ezequias e salmos do período pós-exílico, tá bom? Aqui também cenário religioso, palco das batalhas espirituais e físicas, cenário religioso, e nós paramos por aqui. Vamos ler, paramos aqui, exato. É só voltar aqui. Paramos exatamente aqui. Falamos sobre o palco das batalhas espirituais, o cenário religioso, o cenário nacional. Falamos sobre essa engenharia da poesia lírica hebraica, o DNA da poesia. E, por último, foi esse ponto aqui, musical, subjetivo, algo subjetivo, emocional e breve. E agora ficamos nesse ponto, que seria aqui a configuração de linguagem, ou seja, como os Salmos ele é repleto de figuras de retórica, ou seja, figuras de linguagem, como a gente aprendeu já na matéria de homilética, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, meus irmãos? Não. Alguma dúvida? Anjo? Então, podemos continuar? Nos Salmos, vocês encontrarão muitos símiles. Lembra? Símile e metáfora são bem parecidos. A irmã Sônia ainda não fez homilética, o Diego já fez, a Beatriz já fez. Então, os irmãos que já fizeram vão se lembrar que dentro da matéria de homilética, um dos pontos que nós trabalhamos, e não só de homilética, principalmente de hermenêutica, na arte de interpretar a Bíblia, é importante conhecer um pouco sobre as figuras de retórica, que seria tropos ou figuras de linguagem.
a Bíblia ela vai estar repleta disso. Por exemplo, o livro de Apocalipse, temos muita alegorização. Mas em toda a Bíblia, se nós desejamos fazer uma interpretação correta, é importante a gente lembrar dessas figuras de linguagem, tá bom? E nos Salmos, isso também está em destaque. Por quê? Porque é poesia, né, irmãos? É poesia. Então, na poesia vai ter muito essas narrativas poéticas, né? Tá bom? Os montes vão pular, né, meus irmãos? Entendeu? Monte pula. Pula, Diego, monte. Não, acho que não. Só se for o Monte do Prata, na hora do almoço, pula de um lugar para o outro, né? É isso mesmo. Ou, quem sabe, num terremoto, ou num vulcão em erupção. Mas, diante do salmista, montes pulam, né? Montes, os mares se agitam, a voz de Deus é como um trovão. Percebam, são figuras de retórica, figuras de linguagem, tá bom? Então, leia para nós, irmão Diego, por gentileza, símile. Símile. Comparação formal. Ele é como a árvore. Continua? Isso. Comparação formal. Ele é como a árvore. A símile classifica. É como. Já a metáfora... Pode ler, Diego? Comparação direta por representação. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, é uma representação, só que, pode ver, o Senhor é o meu pastor. Temos algumas... Naquele livro do Lund, do Nelson, ele vai dar mais explicações sobre a diferença entre a metáfora e a símile, tá bom? É uma comparação mais direta. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer, quando o Senhor Jesus fala, eu sou a porta, ali é uma símile ou é uma metáfora? O que vocês acham? Metáfora. Metáfora. Metáfora, porque o Senhor é porta. Ele é uma porta? Não. Mas perceba, ele fala como se fosse. Então, quando a metáfora ela está expressa, ela recebe essa figura. Então, o Senhor é o meu pastor. O Senhor, de fato, ele é um pastor no tipo igual aos pastores que nós conhecemos? Um pastor de ovelha? Não. Mas ele representa a figura de um pastor incomparável? Sim. Então, a metáfora é uma comparação direta por representação, dando essa ideia, como a porta, por exemplo. Já a símile falaria assim, Jesus, se ele fosse utilizar da símile, seria outra expressão, seria eu sou como uma porta, entenderam? É uma comparação formal. Ou seja, eu sou a porta é metáfora. Eu sou como uma porta é um símile. Tá bom? Nós não vamos nos aprofundar sobre isso agora, tá, meus irmãos? Só estou dizendo que nos Salmos existem muito disso. Então, leia para nós agora a alegoria. Diego, por gentileza. Pastor, então, aquela questão, quando ele fala que ele deixa as 99 para ir atrás de uma, também é uma metáfora. Sim. Ele, sem ali, consciência, aqui na realidade, olha isso, só né? como... Ali, o que seria ali? Ali já não é uma parábola. Pode ver, a parábola, não é uma parábola? Sim, é uma Dentro parábola. da parábola, você tem muitas metáforas, símiles, você tem muitas outras figuras de linguagem, entendeu? Mas pode ver que misturado, né? ali o Senhor já está se apresentando como uma parábola. Certo. Entendeu? Então, tudo isso faz parte daquilo que chamamos, né, de figuras de retórica, tá bom? Então, Certo. mas deu para responder, Diego? Compreendeu ou não? Entendi. Porque uma parábola, o que é uma parábola dentro também das figuras de linguagem, Diego? É uma história contemporânea de algo que acontece
na realidade, assim, está dando um eco aqui, é algo que acontece naqueles dias, que acontecia, né? E que ele pegava aquela história e tentava contextualizar diante de uma linguagem espiritual. Então, por isso que era uma parábola, né? O semeador saiu a semear. Ora, era uma linguagem que todos eles conheciam, entendeu? Então, dentro dali, quando o Senhor fala que ele deixa deixa as 99, né, protegidas e vai atrás da uma, ali pode ver que ele também se apresenta dentro da perspectiva da metáfora. É uma parábola, mas ele usa a metáfora. Por que a metáfora ela é mais legal do que o símile? Porque ela atribui a um objeto, a uma coisa, um sentido daquilo que você quer dizer. Como eu disse, eu sou a porta. É forte essa expressão, né? Ele já se identifica como tal. A símile perde um pouco a sua força. Eu sou como uma porta. Não tem tanto poder, não tem tanta presença retórica. Entendeu? Entendi, pastor. Entendi. Então, alegoria? Alegoria, metáfora estendida ao redor de um tema, uma videira do Egito. E dentro da alegoria, meus irmãos, há um mundo, tá? Agora, só rapidamente aqui, eu não vou gastar muito tempo, pode ler para nós os demais, Diego, e aí, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente para e pergunta. Metonímia. Metonímia, substituição de termo associado, sua língua percorre a terra. Sinédoc, a parte pelo todo, língua fraudulenta. Hipérbole, exagero emocional extremo. Faço nadar o meu leito. Personificação, objetos inanimados ganham vida. Meus ossos dirão. Apóstrofe, fala diretamente ao inanimado. Quem tens, ó mar, que assim foges? Antropomorfismo, Deus descrito como traços físicos. Ergue a tua mão. E antropopatia, Deus descrito com emoções humanas. Não me castigue no teu furor. Ou seja, tudo isso estará, em muitas outras figuras de linguagem, dentro dos Salmos, tá bom? A hipérbole é uma das que mais a gente conhece e exercita, né, irmãos? Faço nadar o meu leito. Né? O exagero emocional externo. E isso daqui não é coisa de pentecostal, não, viu? Pentecostal gosta bastante disso, mas tradicional também, viu? A gente gosta de exagerar, né? Ora por mim, pastor, a minha luta, o diabo. Né? Não é assim? As trevas, a gente chorando de barriga cheia. Né? Basta alguém chegar realmente com um problema legítimo e a gente olha assim e fala, meu Deus, como eu sou ingrato. Não é verdade? A hipérbole usamos o tempo todo ou não? Então, tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Continuando aqui. Mecanismos ocultos e marcações litúrgicas. Percebam, nos Salmos a gente vai ter muito isso. Acrósticos, a arte da memória, poemas estruturados com base no alfabeto hebraico, o Aleph, Atav, que começa com Aleph, que é essa letra aqui, e encerra-se com a última do alfabeto hebraico. O Salmo 119 é uma obra-prima absoluta dessas técnicas literárias. 22 estrofes perfeitas, 8 versículos, onde cada linha de estrofe começa com a mesma letra. É fantástico esse salmo, tá bom? Então, isso não acontece apenas com o Salmo 119, tá? Tem outro salmo também, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês. O Salmo de número 111. Salmo 111, também acontece a mesma coisa. Olha só o que está escrito. Salmo 111. O Salmo 111 é um poema organizado em ordem alfabética no hebraico. O Salmo 112 é um poema organizado em ordem alfabética também no hebraico. Ou seja, o Salmo 111 e o 112 também recebem essas
questões. Eles colocam lá como se fosse a nossa correspondência. A, e aí começa assim, a alma aflita, por exemplo. Aí B, a bondade do Senhor me alcança. Ou seja, percebam, irmãos, que o livro de Salmos, o salmista que escreveu, o poeta, ele teve que gastar tempo, queimar pestana, tá bom? E o Espírito Santo foi trabalhando com ele nessas poesias. Tá joia? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre os acrósticos? Sei lá. O mistério da pausa, usado 71 vezes no livro e funciona como um interlúdio musical estrito para os instrumentos de corda ou exige uma pausa absoluta para reflexão solene e adoração silenciosa. Lembra que nós tínhamos falado que o importante da poesia e dos livros sapienciais não são as rimas pelas rimas, mas sim o ensino que estava nas rimas? Pois é, e o Selá também, essa pausa, é como se tudo parasse. Depois de um período de um louvor assim, em que exaltasse a Deus, ou que chamasse a congregação à reflexão, e de repente houvesse aquele silêncio, em que todos paravam, de propósito, para refletir. O pastor e o irmão, se ele quisesse dar um glória a Deus. Não, não é para dar glória a Deus. Naquela hora, não. Estão entendendo? Não é que não é para dar. É para dar, mas em silêncio. Porque a proposta agora não é dar um glória a Deus apenas para encher o ambiente. Porque esse é o nosso mal. A gente quer encher o ambiente de palavras. Mas muitas vezes, do que vale encher o ambiente de palavras se a gente não entendeu a mensagem? Não é verdade? Então, não sou contra os glórias a Deus e aleluias e as emoções. Já falei isso para vocês nas aulas passadas. Mas sou totalmente a favor que a gente tenha essa adoração como Paulo nos ensina, que de um sacrifício, um culto racional, uma adoração racional. Então, essa pausa é de propósito. Deus nos livrou do Egito. Pausa. E a gente fica pensando, durante aquele período, né? No caso, os nossos irmãos hebreus. Deus nos livrou do Egito. E por que eu estou me enfiando no meio dessas egípcias aqui, por exemplo? Por que eu estou brincando com o faraó? Está entendendo? Por que eu estou brincando com o chacal? Ou seja, é uma pausa de propósito, tá bom? E a palavra aleluia também é encontrada muito nos Salmos, em toda a Bíblia. Olha só que interessante. O clima de louvor litúrgico, aleluia, é Halel mais Iá, que é louvado seja Yahvé, viu, meus irmãos? A palavra aleluia é literalmente a junção de duas palavras, que seria realmente, né, dar glória a Yahvé, exaltar a Yahvé, glorificar Yahvé. Quando alguém diz aleluia, ele já está dizendo louvado seja Jeová, louvado seja o eu sou. Entenderam? Então podem ver que no hebraico é essa união dessas duas expressões. Muitas pessoas falam aleluia e nem imaginam que estão louvando a Deus, né? Graças a Deus por isso. Mas melhor é nós que sabemos, né? Ocorre 35 vezes, estruturando 3 grandes blocos crescentes. Culmina no formidável final do Salmo 146 a 150, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos lá. Agora a estrutura e a divisão dos livros dos Salmos, meus irmãos. Como eu mencionei há pouco, podem ver que nos livros textos, cada irmão teólogo vai fazer suas divisões. Mas o livro dos Salmos, ele está dividido praticamente nesses 5 livros. Pastor Rai, quando ele foi estruturado assim? Nós apenas sabemos que ele foi organizado dessa forma. Possivelmente, deve ter sido o nosso irmão sacerdote, escriba Esdras. A arquitetura do livro dos Salmos foi projetada para espelhar simetricamente as 5 fundações da Torá. Agora, irmãos, não dá para a gente dizer como que o povo de Deus organizava os Salmos nos dias de Davi, ou um pouco depois.
até porque estava em construção, tá bom? Mas nos dias de Esdras já tinha um pouco mais de clareza, porque a maioria dos salmos já tinha sido escrito. Lembra o que a gente viu aqui, ó? Voltando um pouco, ó. Voltando só um pouco a esse ponto aqui, olha que legal. Aqui. Percebam, ó. Aqui, pós-exílio com Esdras, ele já estava praticamente com toda a organização. Então, quem foi que organizou a estrutura dos salmos como está? Há estudos sobre isso, há proposta sobre isso, de quem foi, mas assim, o importante agora não é isso. É saber que na nossa Bíblia foi organizada dessa forma. Mas, pastor, e se alguém considerar de uma forma, de outra forma? Não tem problema, meus irmãos. É os Salmos, é a coletânea de poemas. Vocês entenderão agora, por exemplo, ó, vamos lá, só voltando aqui, que essa forma que foi organizada traz uma ideia melhor. Porque, por exemplo, quando nós pegamos os livros, o Salmo 1 ao 41, que representa o primeiro livro, ou seja, leia para nós, Beatriz, linha por linha aqui, ó. Começa aqui, estrutura, né? E depois, livro 1, e a gente vai comentando, tá? Estrutura, livro de Moisés, tema central, nome divino predominante e doxologia final. Livro 1, capítulo 1 ao 41. Gênesis, o homem justo e seus caminhos. Yahvé, 273 vezes. Salmos 141, 13. Não, Salmos 41, 13, perdão. Isso. Então, perceba que aqui no livro 1, olha só que interessante. No livro 1, é destacado uma correlação ao tema central, o homem justos e os seus caminhos. Por que organizaram dessa forma? Tentando remeter à ideia do Gênesis. Ou seja, toda a criação, todo o projeto de Deus com Abraão, com Noé, depois separando Moisés, separando os seus servos fiéis. Percebam, o homem justo e os seus caminhos. O destaque é Yahvé. E o Salmo 41, 13, é a síntese disso tudo. Então, o primeiro livro, ele tenta trazer esse tema central. Não sei se na Bíblia de vocês está assim, está ou não? Na minha Bíblia está dessa forma. Na minha Bíblia está dessa forma. Por exemplo, na Bíblia que eu abri aqui com vocês, ela não está assim. Na Bíblia que eu estou lendo, de que é digital, não aparece essa divisão por livro 1, livro 2. Só vai de forma sequencial. Tudo bem, está errado, pastor? Não, não está errado. Como eu disse para vocês, na minha opinião, eu gosto dessa divisão, porque ela traz uma estrutura boa. Mas, irmãos, como eu disse há pouco, olha lá, só mostrando aqui na minha Bíblia digital, ó, Salmo 41, Salmo 42, não faz divisão, livro 1, e aí contendo o Salmo 1, como a gente viu agora, até o Salmo 41. Já na sua Bíblia aí, abra o Salmo 1. Tem esse cabeçalho de livro 1 ou não? A Bíblia de vocês aparece? Na minha Bíblia que eu estou aqui, que é a NVI, aparece. Está assim. Livro 1. Só aparece livro 1. E logo depois, no Salmo 42, aparece no cabeçalho, livro 2. Aparece. Aparece, né? Da irmã Sônia, Diego? O meu aparece também, pastor. Então, legal. Ó, na minha revista e corrigida, que eu também estou aqui, aparece livro 1, Salmo 1 ao 41, livro 2, Salmo 42 ao 72. Então, pastor, precisa disso? Não necessariamente, irmãos. Lembra que eu falei? As divisões, elas são boas, elas são úteis. Agora, o que é excelente? É o texto sagrado. Mas
historicamente fizeram essa divisão para facilitar o livro do Saltério, que é o Salmos, entendeu? Só para facilitar, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Isso não vai mudar nada para nós, tá, meus irmãos? Tá? Então, Beatriz, o livro 2, olha o destaque agora do livro 2. Capítulo 42 a 72. Êxodo, ruína e redenção de Israel. Elohim, 216 vezes. Salmos 72, 19. Agora, olha só, o tema central é a ruína e redenção de Israel. Nós lemos o Salmo 51 mostrando a penitência de Davi? O arrependimento de Davi? Está aqui, está dentro desse ruína e redenção. Entenderam? Por isso que esse conglomerado é legal, porque, vamos lá, Êxodo, há uma libertação maravilhosa, há uma redenção maravilhosa, mas o que a gente lembra do Êxodo, meus irmãos? Deserto. A gente lembra do Sinai, a gente lembra das rebeliões. Então perceba que o segundo livro foi unido esses salmos para ter esse tema central. Quando pegamos a harpa cristã e o cantor cristão, também não está assim organizado? Salmos, hinos de aniversário, hinos de casamento, hinos fúnebres, celebrações, não é assim? Percebam, assim como nós organizamos o nosso saltério contemporâneo, os nossos irmãos do passado organizaram o livro dos Salmos. Perceba que foi muito interessante essa organização. Tá bom? Tudo bem até aí? Livro 3 vai do 73 a 89, Levítico. O tema central é o santuário e a congregação. Aparece também o nome Elohim 82 vezes. A doxologia final. O que seria doxologia, irmãos? Doxa é glória, louvores. Logia é a lógica. Então, seria as palavras finais de glória, as palavras finais de adoração. Então, cada livro conclui-se com uma doxologia, com louvores, né? Então, podem ver que o primeiro livro termina com uma doxologia, o segundo livro termina com uma doxologia, o terceiro livro também, que vai de 73 a 89, também termina com uma doxologia. O quarto livro, que representa o livro de Números, que é a reincidência, a restauração. Lembra o livro de Números? As quedas, as dificuldades, os castigos. Também tem 111 vezes agora apresentando a palavra Yahvé. E a doxologia está no 106, 48. E o quinto livro é o Salmo 107 ao 150, que representa o Deuteronômio, ou seja, é como se fosse recontando novamente a lei, né? Palavras de Deus e louvores universais. Yahvé aparece 262 vezes, e a doxologia é o Salmo 150. E o Salmo 150 acaba sendo, irmãos, uma doxologia, ou seja, glórias, palavras de louvores finais de todo o livro de Salmos. Então, ele não só fecha esse quinto livro, mas ele fecha também toda a temática. Pode ver que essa estrutura é muito interessante. Pode ver que a gente começa aqui, ó, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e aí vai tendo toda a construção até o Salmo 150. Perceba que tem uma inteligência na maneira em que foi organizada. Agora, lembrem, irmãos, mais uma vez, essa estrutura foi boa? Foi. Assim como foi boa, por exemplo, a estrutura de dividir os 5 livros de Moisés, dividir reis em primeira e segunda, crônicas em primeira e segunda, Samuel em primeiro livro e segundo livro. Percebam, é melhor assim, fica mais organizado. Mas mais do que a organização da separação, lembrar que é o texto pelo texto, tá bom? É muito bom saber aqui a ideia de cada separação e de cada livro, tá? Mas, meus irmãos, melhor ainda é conhecer os 150 salmos, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, isso para deixar a gente refletindo mesmo.
Os monges gregorianos, no passado, eles tinham o hábito de cantar de cor todos os salmos. Era comum um monge gregoriano conhecer o livro dos salmos de começo ao fim, qualquer um deles. Porque todos os dias eles cantavam, e não só cantavam, mas por meio do cântico eles decoravam dentro daquelas rimas. E não era apenas os salmos, tá, meus irmãos? Começava com os salmos, depois iam para muitas outras partes da Bíblia. Por isso que quando a gente vai estudar tema da manuscritologia ou crítica textual, uma das fontes mais fiéis são ainda as fontes bizantinas, dos gregorianos, né? Ou seja, da Igreja Ortodoxa Grega. Eles mantiveram os textos sagrados com muito zelo, entendeu? E percebam, a gente, eu não estou aqui falando que tudo que um monge faz está certo, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, se um católico ortodoxo, se um monge aprendeu, por que a gente não pode aprender? Vamos lá, seminaristas de Jesus. Tem hora que a gente é muito preguiçoso ou não? Não é? Porque um monge conhecia a Bíblia de cor e nós não vamos conhecer, sendo que nós somos os grandes defensores dela. Entendeu? Decorar a Bíblia não é errado, tá, meus irmãos? Decorar a Bíblia, aliás, é exercitar a nossa mente para que ela se ocupe com o texto sagrado, né? Então, assim, não tenham medo de decorar a Bíblia. Você nunca vai se arrepender disso, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? Podemos prosseguir? Vamos lá, então. Olha, a espinha dorsal do Novo Testamento. Olha que interessante. Salmos, ele foi citado demasiadamente no Novo Testamento. Olha aqui que legal. Em Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, Efésios, Filipenses, Timóteo, Filemão, Pedro, Tito, Hebreus, Tiago, João, Epístolas, Judas e Apocalipse. Fantástico ou não? Percebam, se o Velho Testamento teve uma base muito boa para o Novo, os Salmos era muito usado. Lembra que na última aula nós trabalhamos bastante sobre a crítica literária, querendo desconstruir que aqueles salmos de Davi não foram de Davi, os salmos de Moisés não foram de Moisés, que a data não é aquela. Eu falei assim, percebam que aquela ideia respinga aqui. Concorda? Logo, se eu admito que as datações e os autores não foram quem foram, logo, as citações do Novo Testamento também são citações que deixam a desejar. Percebam como é uma bola de neve contrária, negativa, né? É uma ideia tentando anular algo piedoso, algo ortodoxo, algo de uma reta doutrina, de um ensino e de uma boa tradição, negando a autoria, negando os tempos, negando a historicidade, logo você vai alterar também a compreensão do Novo Testamento, porque eles citam com muita frequência. Então leia para nós, Diego, por gentileza, aqui, a linguagem da igreja primitiva, por favor. A linguagem da igreja primitiva. Das 360 citações do Antigo Testamento encontradas no Novo Testamento, quase um terço, 112, referem-se aos Salmos. Essa influência massiva está distribuída organicamente por 23 dos 27 livros cristãos. Ou seja, olha aí que coisa interessante. Percebam? Por isso que, meus irmãos, guardem isso. A teologia liberal, se não tem uma influência direta do Tinhoso, é indireta. Aí o Tinhoso está lá. Não tenha medo de afirmar isso, não, tá? É o que eu penso, tá, meus irmãos? É a minha opinião. E para nós aqui, Diego, o Ministério da Gratidão, por gentileza. O Ministério da Gratidão, a teologia hebraica ancorou a gratidão nos Salmos. 50 das 75 referências do Antigo Testamento e ações de graças estão localizadas aqui. O Salmo 136 atua como o grande hino nacional da benevolência divina, estruturando a gratidão em antífona.
Ou seja, percebam que não tem como a gente extrair uma gratidão maior a Deus sem os salmos. Questionar os salmos, questionar os livros sapienciais, é questionar 1/3 das escrituras. Logo, a gente está dizendo que esse 1/3 aqui não é escritura sagrada. Então, meus irmãos, por isso que a gente sabe que a gente precisa preservar essa boa tradição, tá bom? Tudo bem até aí? Aqui, mais uma anatomia da aflição e da justiça. Salmos de lamento, a aflição, a confissão, a graça e o louvor. Salmos imprecatórios, já tem uma outra conotação. Vamos ler aqui, Salmos de lamento. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Um terço do livro não são queixas desesperadas, mas possuem estrutura teológica rígida. A mente exausta transita da profunda aflição para a consciência do pecado. Entrega-se à graça de Deus e culmina num voto definitivo de louvor e total dependência. Então, aqui define muito bem o que seriam os salmos de lamento, tá bom? E agora os salmos imprecatórios. Leia para nós. Por favor, meu irmão. Chocantes, porém estruturalmente justos. Exemplo, versos 35, 69, capítulo, 35, 69, Salmos, 69, isso. né? Aqui, no caso, é o exemplo do Salmo 35, 69 e 109. Isso. A mente hebraica funde o pecado com o pecador. Não são explosões de ódio pessoal, mas anseios zelosos, purificadores pela destruição da iniquidade nacional e o triunfo final da justiça de Yahvé. Ou seja, os salmos imprecatórios nada mais é, meus irmãos, do que aquele desejo de justiça, que Deus puna os maus, ou aqueles maldosos que estão se levantando contra os escritores. E aqui, meus irmãos, guardem isso. Se o Espírito Santo conduziu alguém a escrever assim, é porque ele estava sendo uma vítima, de fato, de um perseguidor cruel. Tá bom? Tudo bem? Por isso que a gente vai ter todo tipo de salmos. Aqui não é, de fato, ódios contra pessoas, mas como o texto que a gente acabou de ler aqui com a irmã Sônia, geralmente o pecado se une ao pecador. Então dá uma ideia de sentença mais acentuada. Mas lembram, irmãos, qual é o estilo literário? É poesia. Mas não deixa de ser um desejo de justiça. Tá bom? Tudo bem? Tá? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Mapa messiânico. Já estamos concluindo, tá, meus irmãos? Ó, a pessoa, onde nós vemos Jesus nos Salmos? A gente tem muitas evidências. Cristo nos Salmos. Leia para nós, Diego. A pessoa. A gente nota a pessoa de Jesus em vários salmos. A pessoa, como homem, Salmo 8, como Deus, Salmo 45, como ser eterno, Salmo 102, como filho de Deus, Salmo 2. E é impressionante, meus irmãos, quando nós lemos, de fato, os salmos, há uma clareza, como se o autor fosse dos dias do Novo Testamento. Não é verdade? Nem parece que é um texto escrito ali nos dias de Davi, Salomão, Ezequias, Esdras. Parece que foram textos escritos nos dias apostólicos. Porque tamanha é a menção sobre o Messias, sobre o Cristo. Lembrando, irmãos, que Cristo e Messias é a mesma coisa. O que significa Messias? O ungido de Deus. Cristo, o ungido de Deus. Né? Messiânico é a obra do Messias. Então, Jesus era o seu nome, Messias é o seu título. Né? É aquele que veio com a unção de Deus. Então, Jesus, aquele que tinha a unção
do Espírito Santo, tá bom? É que nós achamos muitas vezes que Jesus Cristo é sobrenome de Jesus, né? Mas é um dos títulos de Jesus, tá? Então, aqui a obra para nós, Diego, por gentileza. A obra do Messias, nos Salmos. Vida de obediência, Salmo 40, morte na cruz, Salmo 22, ressurreição física, Salmo 16, ascensão gloriosa, Salmo 68. E aqui, meus irmãos, morte da cruz, lembra aquelas expressões, meu Deus, por que me desamparastes? Leia o Salmo 22, vocês vão ver também que Jesus na cruz está fazendo uma menção dele próprio, porque era o cumprimento do Salmo 22. É a mesma descrição, tá bom? Ainda o caráter, pode ler para nós, Diego, por gentileza, o mapa messiânico, né? Cristo nos Salmos, o caráter. Benévolo e compassivo, Salmo 72. Perfeitamente justo, Salmo 45. Incorruptível e santo, Salmo 89. Joia. E agora os últimos, as funções, mostrando aqui alguns ofícios de Jesus. Alguns apenas, mas aqui também valida as profecias, e não só as profecias, e o cumprimento no Novo Testamento. Leia para nós, Diego. As funções, profeta soberano, Salmo 22, sacerdote eterno, Salmo 110, juiz das nações, Salmo 72 e rei dos seis, Salmos 2. Meus irmãos, concordam que aqui, olha, dá um estudo maravilhoso? Vamos ver Jesus nos Salmos, a pessoa dele, a obra dele, o caráter dele e as funções dele. Olha aí, que estudo maravilhoso. Dá para a gente dar esse estudo aqui em um mês. Cada dia a gente trabalha em um, né? Cada domingo, por exemplo. Maravilhoso, estudo maravilhoso. Se quiser dar uma síntese dele, né, irmãos? A joia? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Classificação litúrgica dos salmos, dos saltérios. Você tinha feito alguma pergunta, Diego? Não, eu não, pastor. Então tá. Ó, vou ler rapidamente aqui para vocês. Hinos de louvor, 31 salmos, focados estritamente na majestade do Senhor e nas exuberantes canções de Sião, incluindo todos os salmos de entronização. Lamentações e ações de graça, 85 salmos. O maior bloco do saltério abrange petições individuais e da comunidade inteira, estruturados por clamores de auxílio, votos formais e libertação. Salmos reais, 11 salmos. O rei temporal de Israel, olhando para o rei eterno, cobre casamentos reais, canções bélicas e eventos de coroações. E salmos de instrução, didáticos, 23 salmos. Concentram um conteúdo de sabedoria, salmos históricos, liturgias complexas e exortações proféticas sobre o comportamento ético e moral. Então percebam que aqui também, meus irmãos, nessa divisão, a gente nota essa estrutura. Assim como nós temos os 5 livros, que dão uma tônica, aqui nós temos pelo menos uma classificação. Hinos de louvor, lamento e ações de graça, salmos reais e salmos de instruções. Olha que belo. Fantástico, não? Tudo bem? Alguma pergunta? Não. E aqui vem uma breve explicação de cada livro, tá, meus irmãos? Ó, Salmo 1, o Salmo dos 2 modos de vida. Característica singular, abre o livro com a teologia da bem-aventurança. Eu vou só ler o primeiro e último, tá? 41, confiança no desespero, a traição profética antecipando Judas Iscariotes. Agora, segundo livro, Salmo 42 e 43, sedentos de Deus, característica singular, operam como um único poema, como refrão, esperança em Deus. E o 72, santificação em Deus, o auge literário onde o reino temporal de Salomão tipifica Cristo. O terceiro e o quarto livro, Salmo 73, sabedoria na vingança contra os ímpios.
E a conclusão dele, a confirmação absoluta da aliança davídica. E o Salmo, livro 4, né? Santuário em incidência. A oração de Moisés, salmo mais antigo do livro. E o 106, a retrospectiva histórica e a desgraça e queda de Israel. E o quinto livro, do Salmo 109 aos 150, né? Que é o último. Deixa eu ler aqui o anterior. 109, a invocação para o culto, designando historicamente como é terrível. Salmo... eu acho que aqui a inteligência artificial pegou outra descrição, viu? Deixa eu até confirmar aqui para vocês, no livro do Ellison. Salmo 109, aqui, ó. Ah, não, é chamado Salmo Iscariotes, né? Então, está errado aqui, alguma característica ele colocou. E o último, Salmo 150, que é o louvor universal. É onde a gente tem aquele fechamento, né? O monumental, focando naquilo que eu falei na doxologia final. Tá bom, meus irmãos? E eu queria dar um destaque agora aqui para vocês, naquilo que a gente chama de Salmos dos degraus. Já ouviram falar? Salmos dos degraus, cânticos de romagem, aqui. Já ouviram falar? Não? Queria dar um destaque aqui. Cantos de peregrinação, de romagem. A palavra romagem, depois, no caso do catolicismo romano, virou romaria, né? Mas a romagem é uma peregrinação em função das práticas daquela religião. No caso do povo judeu, era uma peregrinação ao templo para adorar a Deus. Ou o cântico dos degraus. Eram 15 salmos, começando com 120 e terminando no 134. Quando havia alguma festa em Jerusalém, vocês vão se lembrar que Jerusalém, ele ficava no pico de uma montanha, Monte Sião. Na realidade, é o Monte Moriá, Monte Sião e o Monte das Oliveiras, né? Jerusalém está sobre esses platôs. Então, o que acontece? Você, para subir para Jerusalém, dependendo de onde você estivesse, por exemplo, você está nessa Samaria, você passa por alguns montes, desce, depois, para subir para Jerusalém, você tem que subir. Então, havia, entre as caravanas, quando você saía, por exemplo, para uma festa do tabernáculo, festa da Páscoa, Pentecostes, você ia cantando quais salmos? Esses 15 salmos. Tanto em direção a Jerusalém, quando você subia a Sião, e depois de festejar, quando você descia a Sião. Então, eram cânticos que se cantavam, subindo para Jerusalém e também subindo ao templo. Vocês lembram que agora, por exemplo, quando muitos reportagens mostram ali o templo, não tem a muralha de Salomão? Né? As pessoas colocam os seus pedidos ali, porque ali é onde foi edificado o templo. Percebam que ele está elevado. Então, tem escadas que você sobe para o templo também. Então, muitas vezes no templo também se cantavam também esses salmos. Por isso que eram chamados cânticos de romagem, tá bom? Ó, a grande coleção litúrgica das subidas, ou peregrinação ao templo. Então, lembram de Jesus, aos 12 anos, quando ele vai para Jerusalém, e quando ele volta, José e Maria não encontram Jesus? Lembram dessa passagem? Aí eu te pergunto, por que José não cuidou de Jesus, ou Maria, só foram notar depois de 3 dias? Parece que foi um relapso, não é? Não parece que perderam Jesus? Não parece? Deixa eu só dar um dado aqui. Porque Jesus, ele foi fazer o bar mitzvah. Ou seja, ele passou por aquele processo que os garotos aos 12 anos passavam, que era um momento em que os sacerdotes chamavam a criança para ver se ele estava hábil a participar agora do culto dos adultos. E Jesus tira 10 em todas as questões. E quando Jesus sai lá de Nazaré,
ou seja, lá do norte, e vão lá para Jerusalém, eles vão cantando os cânticos de romagem. Mas possivelmente, na ida até Jerusalém, Jesus, por ser ainda uma criança, estava com Maria. Entendeu? Porque a mulher cuidava das crianças. E os homens cuidavam daqueles que já eram adultos, jovens, adolescentes. Quando Jesus parte, ele deu, né, a gente entende que eles estavam ali e Jesus, de repente, deu um perdido, né, aos 12 anos, deu um perdido em José e Maria. Voltou para o templo. Maria, possivelmente, pensou o seguinte: não, Jesus está com José, porque agora ele pertence ao grupo dos adultos. E José deve ter pensado a mesma coisa. Jesus deve ter ido com Maria, porque já ele deve vir ficar conosco, porque agora ele pode ficar conosco. Mas se ele não está comigo é porque ele está com a mãe. Você entende, irmãos? Não foi descuido, né? Não deixa de ser um descuido, né? Vamos lá, não deixa de ser um descuido. Mas por que eu estou falando tudo isso? Percebam que deveria ser esses hinos que Jesus cantava quando ia ao templo. Interessante, né? Tá bom? É os chamados cânticos de romagem. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Só para a gente concluir, né? Falta só mais esses, ó. Anatomia do Salmo 150. O capítulo final não é apenas uma canção, é uma síntese estrutural absoluta da teologia do louvor, respondendo a 5 perguntas fundamentais. Quem? O Senhor soberano Yahvé. Por quê? Por seus incomparáveis atos poderosos, incomensurável grandeza. Onde? O seu santuário terreno no firmamento celestial. E como? Com intensa orquestração, trombetas, saltérios, harpas, tamboris, danças e samba. Por quem? O mandato cósmico universal. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tá bom? Que aqui demonstra aquilo que nós falamos há pouco, que é a conclusão de todos os demais salmos, né? Ele não só fecha fazendo uma sua doxologia desse livro, mas sendo uma síntese, né? Mostrando que todo ser que respira, com todos os instrumentos, com todo som, louve ao Senhor. Tá bom, meus irmãos? E aqui o último, a trajetória do saltério, né? A origem, o indivíduo justo, Salmo 1, a jornada ao vale de lágrimas, e o cume, o louvor universal, Salmo 150. Então, o livro dos Salmos tem essa organização, e dessa forma, irmãos, a gente vê que realmente ele foi muito bem estruturado, tá bom? E leia para nós, irmã Sônia, para a gente terminar aqui. Melhor é buscar refúgio do Senhor do que confiar no homem. Salmos 8, verso 8. É 118. Ah, Tá um 11 pequenininho aqui, né? isso tá pequeno. É. O livro de Salmos é mais do que um artefato refondado, literário ou uma planta arquitetônica do passado. Ele continua sendo a linguagem definitiva e eterna do coração humano em profunda e autêntica comunicação com o divino. Linda essa expressão, não? Por isso que nós amamos ler o livro dos Salmos. Tá bom, meus irmãos? E para eu encerrar aqui essa parte, esse primeiro bloco, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. E como nós, que não somos poetas, podemos aprender com esses poetas? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero dar aqui pelo menos 2 diretrizes. Eu também não sou poeta. Raramente eu escrevo um poema. Então, nós temos esse livro para que ele sirva para nós como modelo da adoração. Então, em primeiro lugar, use os salmos e os louvores que vocês conhecem e sabem cantar como uma prática de adoração a Deus. Mesmo não sendo ministros de música, lembrem-se, todo cristão deve ser um adorador. Logo, procurem, se não diariamente,
pelo menos semanalmente, dedicar um período cantando ao Senhor. Porque por meio dessas canções, os irmãos terão muito mais intimidade com Deus. E uma segunda dica que eu dou para vocês é vocês aprenderem também a escrever as vossas orações. Por exemplo, eu tenho meu diário, que é um caderno de 200 páginas, que eu gosto de carregar comigo, junto com a minha Bíblia. Aonde eu vou, eu carrego minha Bíblia e o meu diário. E por que eu faço isso, meus irmãos? Porque no meu diário de oração, eu registro as minhas memórias. Ou seja, por exemplo, irmãos, quando eu tive uma experiência com Deus, ou eu fui agraciado, ou eu também passei por uma luta, e aquilo está muito difícil para eu poder enxergar onde Deus está, é um momento que eu registro. Ao registrar essa experiência, eu estou dando lugar para esse lado mais humano. E estou registrando as minhas experiências boas e ruins. Só tome cuidado para não ficar sempre registrando só o ruim, porque senão o seu diário vai virar uma espiral negativa, que vai te retroalimentar para baixo. Então procure balancear. Coloque mais coisas boas do que ruins, porque senão a gente vai praticar um tipo de ingratidão. A gente só vai registrar coisa ruim. Na hora das boas, a gente esquece. Não, meus irmãos, guarde isso. As coisas ruins, nós escrevemos na areia. E as coisas boas, nós registramos na pedra. E aqui está o nosso diário, que serve como uma rocha, para a gente perpetuar coisas boas. Algumas ruins, sim, porque, afinal de contas, aquelas, quem sabe, vão virar um Salmo 51. Ou quem sabe, aquela experiência ruim, logo na sequência você escreve a sua oração. E depois de você escrever a sua oração, você lê a sua oração a Deus. Perceba, meus irmãos, nós não somos poeta, a grande maioria das pessoas não são poetas, mas nós precisamos aprender a arte dos poetas. E o diário de oração, para mim, meus irmãos, virou não só como isso, como um registro das minhas memórias, das bênçãos de Deus, mas também um registro de algumas orações. Tem vez em quando eu pego e começo a escrever uma oração e noto que na minha oração eu estou sendo muito egoísta. E no momento em que eu paro e vou ler aquela oração, eu rabisco, rasgo aquela folha e falo, não, eu vou escrever outra. Eu estou sendo muito ingrato, assim, muito pequeno. Porque olha só, é só para mim, o meu, né, minha igreja, minha família, minha dor. Não, Deus fez muito mais. Então, ao registrar aqui uma nova oração, a gente consegue refletir melhor nas palavras. E percebam que naturalmente você vai criando também uma experiência. E uma coisa que eu digo, sem medo de errar, meus irmãos, por meio de louvar a Deus nesse exercício, ou diário, ou pelo menos semanal, e o diário de oração, você vai exercitando essa intimidade só sua e de Deus. E uma coisa muito importante que fica, o seu diário é único, é só seu. Nem para o cônjuge, filhos, ninguém. E eu não tenho dúvida que ao longo da sua experiência, você vai criando certas intimidades com Deus que se tornam praticamente o seu segredo entre você e Deus. Ou seja, você amplia a sua experiência espiritual. Segredos divinos começam a ser compartilhados com você e você com o divino. Ou seja, tem coisas que minha esposa não sabe, meus filhos não sabem, meus amigos e pastores não sabem, mas Deus sabe. Que eu aprendi ao escrever as minhas orações, ao escrever as minhas adorações. Então, percebam, nós podemos não ser um poeta, mas podemos aprender com esse grande poeta, que foi Davi e os demais salmistas, tá bom? Fechou? Tudo bem? Fica aqui essas dicas sobre o diário de oração, tá, meus irmãos? Depois eu comento melhor, e na aula de psicologia pastoral eu amo trabalhar sobre essa questão do diário de oração, tá bom? Alguma pergunta? Terminamos aqui então o livro de Salmos, tá bom? Então, quando a gente voltar, a gente vai para Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Tá bom?
Então, vamos para o nosso intervalo. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Não, Então, vou fechar aqui nossa gravação, tá bom?